Na minha opinião, quem tem uma boa família e bons amigos já tem bons motivos para comemorar a vida. E nesse aspecto eu posso me considerar uma pessoa privilegiada porque eu tenho uma família maravilhosa e amigos também igualmente maravilhosos. Essa semana um desses amigos me mandou um áudio de WhatsApp que é a razão desse vídeo de hoje e eu vou compartilhar esse áudio com vocês com a devida autorização dele. Eu queria que vocês ouvissem esse áudio com muita paciência e depois eu comento com vocês o tema. Acompanha só aqui comigo. Bom dia, Paulo. Como está o amigo? É Assunte. Eu estou apresentando aí uma pauta para você assuntar e gravar uma matéria aí no seu canal de comunicação, porque muita gente está falando da Covid, muito associada com as falas do Bolsonaro, as medidas do governo, os índices de mortes no mundo e no Brasil. E tem um debate que eu acho que nesses meses predominou na superfície, a meu ver. A pauta na internet, na TV, nos escritos, tem estado aí entre a política e a medicina, tentando resolver a crise, mas eu tenho a impressão que nós estamos com um acúmulo enorme na superfície. O estudo sobre o agente causador, né, o mapeamento de toda a genética do coronavírus, as buscas da medicina para resolver um controle, as medidas de saúde para controlar a disseminação. Eu estou chamando isso tudo de superfície, superfície do problema. Não que sejam assuntos irrelevantes, são assuntos importantes, mas no território da superfície do problema. Eu pensei aí de lhe provocar, porque como você faz uma pauta política, mas você tem uma formação científica na área aí da ciência biológica, como fazer uma conexão aí entre esse debate político e o debate científico da sua área? Por exemplo, as pessoas ficam aí, os malucos, dizendo que os chineses inventaram o coronavírus. É um tipo de conspiração que não ajuda em nada. Por exemplo, no campo da biologia, não é novidade o fenômeno das mutações, mas mutações na natureza, elas não são ocorrências banais, não são ocorrências triviais. Elas acontecem em situações muito especiais, em que a natureza é, gera mutações, normalmente associada com outros fenômenos da própria natureza, no seu curso normal, ou impactadas por situações provocadas pelos humanos. O coronavírus foi criado, seria uma pergunta, né? O coronavírus foi criado em função dos impactos que a natureza vem sofrendo por força do modo de desenvolvimento predatório, desequilibrador da natureza, numa perspectiva de monocultura, tanto monocultura de produção no campo, né, de produção agrícola, produção pecuária, mas monocultura tecnológica, monoculturas na perspectiva mesmo de etos civilizatório. Então, me parece que pode ser um bom debate para você nesse sentido aí de ter um tempo aí de pesquisa. E eu creio que dá mais de um programa, talvez uma série aí que você pudesse gravar, fazendo uma reflexão sobre isso. Pois bem, o nome desse meu amigo de voz mansa e pausada é Áureo João de Souza. Nós nos conhecemos desde 1984, quando nós ingressamos no Colégio Agrícola de Teresina para cursar o ensino médio técnico profissionalizante. O Colégio Agrícola é um colégio interno que abriga jovens do interior do estado do Piauí inteiro. E, como eu e o Áureo, tantos outros estudantes já passaram pelo Colégio Agrícola
para tentar uma qualificação melhor e uma melhor colocação no mercado de trabalho. Atualmente o Áureo é funcionário do INCRA, ele é filósofo e é mestre em sociologia. E o Áureo me ajudou bastante, inclusive, nas eleições de 2018, quando eu fui candidato ao Senado aqui pelo estado do Piauí. Me ajudou me abrindo a mente para questões filosóficas, sociológicas e políticas. E até hoje me ajuda com provocações como essas. E nesse áudio eu achei particularmente interessante ele abordar um aspecto de que há malucos pelas redes sociais, pela internet, dizendo que esse coronavírus é uma construção chinesa, replicando um argumento superficial no campo das superficialidades, como ele mesmo coloca, e se esquecendo de mergulhar um pouquinho mais para compreender as verdadeiras razões por trás da pandemia de Covid-19. Eu queria dar essa contribuição hoje e trazer para todos vocês essa reflexão. E para começar essa reflexão, eu preciso relembrar com vocês o conceito do que é uma mutação e principalmente para as pessoas que não têm informação na área de biologia. Mutação é uma alteração que acontece no padrão genético de um organismo. Há vários tipos de mutações, mas a grande maioria das mutações faz com que o organismo fique com a sua vida comprometida e com a sua reprodução comprometida, porque a natureza tem que ideia. A ideia é que um organismo mutante, para não passar essa mutação adiante, ele tem que morrer ou então ter a incapacidade de se reproduzir, para não replicar essa mutação nos descendentes. Por exemplo, na espécie humana, há várias mutações em que os indivíduos mutantes morrem logo após o nascimento, ou então, se tiverem uma vida prolongada, ficarão inférteis, para não passar essa mutação adiante. Mutação, portanto, que confere superpoderes aos organismos, basicamente é na ficção, basicamente é nos X-Men. Entretanto, nos organismos menos complexos, como vírus e bactérias principalmente, as mutações são um importante elemento de evolução e diversificação genética desses micro-organismos. Como a complexidade deles não é muito grande, nesse caso, confere alguns poderes a mais a esses micro-organismos. Mas nesse ponto do vídeo, eu queria especificamente tratar do coronavírus que está causando a atual pandemia de Covid-19. Primeiro, todos os estudos feitos até hoje apontam para que esse vírus é natural, ele não foi fabricado em laboratório, portanto, vamos deixar de xenofobia com os chineses não criaram esse vírus. A hipótese mais plausível, já com alguma confirmação pela ciência, é que esse coronavírus é um coronavírus de morcegos. Os morcegos são mamíferos voadores, que têm muitos coronavírus. E foi exatamente pela proximidade do ser humano com os morcegos que o coronavírus adquiriu a capacidade de passar de morcegos para seres humanos. Nesse caso, uma possível mutação fez com que esse organismo se adaptasse ao organismo humano, que também é um mamífero, a exemplo do morcego, e aí começou a história da pandemia de Covid-19. E aí, nesse ponto também, não cabe o argumento de que os chineses são os culpados porque eles têm o hábito de comercializar animais silvestres em seus mercados. Gente, no Brasil também existe esse hábito. Aqui em Teresina, se você for no Mercado Central, você vai ver um comércio de aves silvestres, de animais silvestres. Se você passar pelas rodovias do Maranhão, você vai ver pessoas vendendo paca, vendendo cutia, vendendo tatu na beira da estrada, que são animais silvestres também. E no Brasil como um todo, há um tráfico de animais silvestres, ou seja, os seres humanos convivem com esses animais. O fundamental a essa altura é nós compreendermos que os seres humanos estão agredindo demasiadamente o meio ambiente. E esse é o motor que impulsiona as pandemias. É o motor que impulsiona a passagem de micro-organismos de animais silvestres para os seres humanos. Aqui eu vou fazer uma outra reflexão, que é a seguinte: os seres humanos tidos como selvagens, ou seja, os índios, são aqueles que interagem com a natureza sem transformar a natureza. Ou seja, eles estão incorporados ao ambiente natural, extraindo do ambiente natural aquilo que eles precisam para a sua sobrevivência.
Já o homem dito civilizado é aquele que transforma a natureza, que degrada a natureza para atender aos seus desejos consumistas. Então veja que aí há uma inversão de conceitos entre aquilo que é selvagem e aquilo que é civilizado. E eu queria te provocar na seguinte perspectiva. Um estudo em inglês sobre morcegos revelou que os morcegos saem para se alimentar ao longo de um dia pelo menos 2 vezes, preferencialmente à noite. Como o morcego é um mamífero voador e, diferente das aves, não consegue planar, o esforço que ele imprime para voar é muito grande. Isso faz com que, durante o voo, a temperatura corporal do morcego se eleve cerca de 2,5 graus. Um vírus, portanto, que se adapte ao corpo do morcego, ele vai ter que suportar uma amplitude térmica de 2,5 a 3 graus. É o caso dos coronavírus. Nesse caso, quando um coronavírus de morcego passa para o ser humano, como nós normalmente não temos essa ampliação térmica ao longo do dia, essa amplitude térmica ao longo do dia, o vírus torna-se muito resistente dentro do nosso corpo. E mesmo a gente com febre não consegue debelar o vírus, e é por isso que ele causa, uma das razões que ele causa um grande estrago em nosso corpo. E basicamente qual é a relação do coronavírus com o morcego e com o ser humano? Eu queria que vocês compreendessem uma coisa. Os morcegos, eles têm coronavírus, dezenas de tipos de coronavírus. Entretanto, há um certo equilíbrio entre os coronavírus e o organismo do morcego. Entretanto, quando o ser humano entra no ambiente, no habitat do morcego e começa a degradar esse ambiente, começa a perseguir e a capturar os morcegos, isso vai estressando os morcegos. Quando ele captura e enjaula o morcego e leva o morcego em cativeiro para comercializar em mercados, o nível de estresse do morcego aumenta muito mais ainda. E nós sabemos que todo o organismo, quando está estressado, a atividade do sistema imunológico é diminuída, é debilitada. Nesse caso, o vírus que estava no corpo do morcego em equilíbrio com o morcego estressado e com o sistema imune do morcego debilitado, o vírus vê uma oportunidade de começar a se multiplicar. Assume um papel patogênico, começa a causar doença no morcego e o ser humano, ao conviver com o morcego, está susceptível a pegar esse vírus. Foi assim que provavelmente nasceu a pandemia de Covid-19. Nada de criação em laboratório, nada de teoria da conspiração chinesa para dominar o mundo. Quer fazer uma comparação com um exemplo bem prático com nós seres humanos? Estima-se que até 80% das pessoas tenham um vírus do herpes, aquela bolinha que se forma no lábio de algumas pessoas. Você convive com esse vírus a vida inteira, não vai ter cura para esse vírus. E ele fica lá no teu corpo, latente, em processo de equilíbrio com você e não se manifesta. Você vai beijar as pessoas, não vai passar esse vírus adiante. Quando você se estressa ou quando você pega uma gripe mais forte, o teu sistema imunológico é debilitado e o vírus vê uma oportunidade. Começa a se multiplicar e aparecem aquelas bolinhas no lábio. Nesse momento, se você beijar alguém, se você beber num copo e esse copo não for bem lavado e alguém beber no mesmo copo, você vai passar o herpes adiante. É a mesma coisa que aconteceu com o coronavírus nos morcegos. Os coronavírus estavam como o vírus do herpes no ser humano em equilíbrio com o morcego, e no momento que os morcegos estavam estressados, com o sistema imunológico debilitado, eles se multiplicaram, viram uma oportunidade e o contato desses morcegos com o ser humano fez com que o coronavírus passasse para o ser humano. É isso que a ciência descobriu, é nisso que a ciência acredita sobre a origem da pandemia de Covid-19. Mas aí algumas pessoas vão aparecer, tá vendo? Isso aconteceu lá na China em função de um comportamento dos chineses em relação ao hábito alimentar. E aqui no Brasil acontecem coisas parecidas. Mudam apenas os animais. Aqui algumas pessoas comem tatu, algumas pessoas comem jacaré, algumas pessoas comem paca, comem preá. Ou seja, algumas pessoas se alimentam de animais silvestres e às vezes por necessidade. E nós temos várias doenças aqui no Brasil que nasceram exatamente dessa forma. A doença de Chagas, por exemplo,
a leishmaniose ou calazar, por exemplo, a paracoccidioide micose, por exemplo, e tantas outras doenças. Então, quer dizer, é essa relação do ser humano invadindo o ambiente natural, degradando o ambiente natural pelo modo vigente de produção que está fazendo com que aumente a possibilidade de aparecerem pandemias pelo mundo. Entendam vocês que essa não é a primeira, nem será a última pandemia que nós iremos enfrentar. Talvez pelo fato da humanidade hoje estar mais interconectada e as pessoas transitarem mais rapidamente entre os continentes, essas doenças possam se espalhar com maior velocidade. E aí esse vídeo já está ficando um pouco longo e no vídeo de amanhã eu falo um pouquinho a respeito do modo de produção atual, do modo pelo qual o ser humano vem encarando as questões ambientais e o perigo que isso representa para o surgimento de novas pandemias. Se você gostou desse vídeo, deixa a tua curtida, compartilha e obrigado, Áureo, pela dica. Amanhã tem a segunda parte das suas provocações.